e assim que voltou, escutamos ela falar com alguém, como se fosse um de nós. Minha irmã estava mais próxima da porta da casa, e foi ver com quem ela estava falando. Assim que minha irmã olhou para a porta, disse bem alto que tinha alguém lá. Era um final de semana em que fui para a casa da minha mãe, costumava visitar a cada 15 dias. Cheguei na sexta-feira de noite, e ficamos vendo filmes até a hora de dormir. No dia seguinte, estava um dia muito abafado, fomos para a casa da minha tia que ficava perto, lá tinha uma piscina e dava para se refrescar. Eu não via minha irmã há algum tempo, então ela resolveu vir passar pelo menos o sábado conosco e ir embora no domingo. Ela deixou as coisas lá na casa da minha mãe, e foi para onde estávamos. O dia foi passando normalmente, e ficamos por lá até escurecer, quando voltamos para casa. Chegando de volta em casa, minha irmã disse que o ambiente estava pesado, e eu também estava sentindo. Na verdade, já havia sentido quando cheguei no dia anterior, estava bem carregado. A noite foi passando, e tivemos a ideia de comer um hambúrguer. Tiramos na sorte para ver quem iria buscar, e minha irmã foi sorteada. Logo quando ela abriu a porta, um rolo de papel toalha que estava em cima do armário da cozinha tombou. Não entendemos, caiu sem motivo, ninguém sequer estava perto. Nos olhamos com cara de estranheza, mas ela pegou o rolo do chão, colocou de volta e saiu. O lugar onde vendia o hambúrguer não era muito longe, acho que uns 5 minutos andando até lá, e como era um lugar com bastante clientes, demorava para preparar por conta da fila. Passaram pelo menos 30 minutos, ouvimos minha irmã gritando para abrir a porta, e como a vontade de comer o hambúrguer estava forte, eu levantei correndo para abrir. Estranhamente, abri a porta e não tinha ninguém. Olhei para minha mãe sem entender nada, e pelo que reparei, ela também estava confusa. Fechei a porta e voltamos a esperar. Depois de pelo menos mais uns 10 minutos, ela chegou. Perguntamos se ela não tinha chamado antes, de repente ela poderia ter chamado e saído, voltando no lugar onde vende hambúrguer, não estávamos entendendo. Ela afirmou que não, estava cheio e ela veio o mais rápido que pôde. Deixamos isso de lado e começamos a comer, finalmente. As horas foram passando, e tanto eu, como minha irmã, estávamos incomodados. Certo momento, eu perguntei para minha irmã se ela estava ouvindo alguém na cozinha, pois eu estava. Ela respondeu que não, mas estava se sentindo vigiada. Minha mãe disse que isso acontecia constantemente, tanto os sons na cozinha como sentir que tem alguém olhando. Ficamos vendo filmes, e terror era o gênero preferido. Quando chegamos quase no meio do segundo filme, teve um apagão na rua. Acho que estourou um transformador ou algo assim. O que eu tenho certeza é que ficou tudo escuro. Como a casa era na beira de um rio, e cercada por casas altas, não entrava absolutamente nenhuma luz, estava um breu assustador. Minha mãe não tinha velas guardadas, a única fonte de luz que tinha era o celular dela, que já estava com bem pouca bateria. Sem saber se a luz demoraria para voltar, ela preferiu não gastar. A energia da casa já estava pesada antes de acabar a luz, com tudo apagado ficou pior ainda. Ficamos contando histórias que passamos, e depois de algum tempo, minha avó chamou na porta para perguntar se soubemos de alguma previsão para voltar, mas não tínhamos procurado saber. Minha mãe aproveitou, e perguntou se ela tinha alguma vela para arrumar, estava muito escuro. Ela respondeu que tinha sim, iria buscar. Deixamos a porta aberta para saber quando ela voltasse, e assim que voltou, escutamos ela falar com alguém, como se fosse um de nós. Minha irmã estava mais próxima da porta da casa, e foi ver com quem ela estava falando. Assim que minha irmã olhou para a porta, disse bem alto que tinha alguém lá. Não sei quem, ou o que era, mas desapareceu quando minha irmã chegou na porta. Minha avó ouviu e se assustou, ela achou que estava falando com um de nós. Não dava para identificar quem era, ela disse que só chegou estendendo a mão para entregar a vela, dizendo que só tinha aquela sobrando. Espantada, ela apressou minha irmã para pegar logo a vela para poder sair logo de lá. Ainda perguntou se gostaríamos de ficar na casa dela, pelo menos até voltar a luz, mas preferimos não ir.
Acendemos a vela. Finalmente dava para clarear um pouco o ambiente, mesmo sendo só uma vela, era alguma luz, dava para pelo menos ver uns aos outros. Acho que foi pior, ao mesmo tempo que ficou mais claro, algumas coisas ficaram mais visíveis. O movimento da chama da vela fazia parecer que estávamos cercados de vultos, ou será que não era só a culpa da chama? Continuamos conversando, contando as histórias. Por mais que estivesse assustador, a gente gostava dessa adrenalina. E de repente, ouvimos minha avó chamar de novo. Minha mãe foi ver, e foi com a vela para enxergar melhor o caminho. Assim que ela teve a visão da porta, deu um pulo para trás, chegou a derrubar a vela no chão. Fomos correndo ver o que era, mas não tinha nada, nem a minha avó. Minha mãe ficou repetindo que viu alguém sumindo bem na frente dela, e começou a tremer. Na mesma hora, minha irmã pegou ela pelo braço e foi puxando, para sair de casa. Eu peguei a vela, que não chegou a apagar, e corri junto. Ficamos na casa da minha avó até a luz voltar, acho que demorou pelo menos 1 hora, ou próximo disso. Minha avó ainda perguntou se queríamos dormir lá, mas tinha muito pouco espaço para mais 3 pessoas. Preferimos não incomodar e voltar. Não conseguimos dormir, ficamos acordados a noite toda, atentos ao redor. Ainda não entendi bem o que minha mãe viu, não sei o motivo dela ficar tão assustada assim, ela costumava ver muitas coisas há bastante tempo. Deve ter sido algo diferente, ou talvez foi toda a circunstância que acabou levando a isso.